Vamos dar início à nossa aula 6, funções. Primeira parte, funções básicas, com as funções soma, máximo, mínimo e média. Vamos lá. E nesse nosso exemplo, nós vamos trabalhar com uma planilha de gastos. É uma planilha bem simples, fácil de entender, tá? E a partir dela é que nós vamos trabalhar outros exemplos mais avançados. Nesse caso aqui, eu tenho de janeiro a junho. Na horizontal, eu tenho o gasto que eu tive no mês de janeiro, com água, luz, internet, até passeio. Então, essa soma eu vou tirar aqui na horizontal. Embaixo, né, ele me dá aqui total do primeiro semestre, ou seja, quanto que eu gastei só de água de janeiro a junho, tá? Quanto que eu gastei de luz de janeiro a junho, e assim por diante. Então, aqui no caso, eu quero saber por item, e aqui na horizontal eu quero saber por mês. Então, como eu ensinei a vocês, sempre chamo o sinal da igualdade, digito a função, né? Venho aqui, ó, clico na função que eu quero trabalhar, e aqui no argumento ele diz, ó, qual é o número 1, qual é o número 2, reticências. Nesse caso, né, eu vou selecionar aqui todos os gastos, ó, do mês de janeiro, até passeio. Fecho parênteses e dou um Enter. Tá aí, ó. Em janeiro, meus gastos pessoais foram R$ 2.659. Embaixo, já vou fazer do mês de fevereiro. E assim por diante. Igual soma. Seleciono os valores, fecho parênteses. Alguns me perguntam, preciso fechar parênteses? Olha, para criar o hábito, é sempre bom fechar parênteses. Por quê? Com a função simples, se eu não fechar, vou apagar aqui e vou dar um Enter, ele pega. Mas aí, quando você estiver trabalhando com funções conjugadas, que são várias funções juntas, aí ele já não dá certo se você não fechar o parênteses. Então, vamos trabalhar do modo correto. Se eu inicio o modo correto, eu termino do modo correto. Lembrando, dá para puxar aqui nessa situação? Dá. Meus dados, ó, eles estão em sequência. Pode ver que eu só estou pulando de linha em linha. Então, aqui, ó, vou apagar para a gente começar a trabalhar aqui de forma dinâmica. Venho no cantinho, arrasto, ó, até o último item. Vou clicar fora para ver como é que ficou. Aí que vem aquela questão, novamente, que eu vou reforçando sempre ao longo das minhas aulas. Quando eu trouxe aqui os dados, ele tirou a cor de preenchimento. Só que aqui embaixo, ó, ele abre o botãozinho, opções de auto-preenchimento. Clico e vou clicar nessa opção aqui, olha. Preencha sem formatação, tá? Então, clica aqui, ó, e ele devolve as minhas cores de preenchimento. Embaixo, quanto que foi o total do primeiro semestre com os gastos de água? Então, já vou trabalhar na vertical aqui. Igual, soma, dá um clique duplo aqui, e vou selecionar todos os meus itens de água. Olha, no primeiro semestre, só de água, você teve um gasto equivalente a R$ 346. Posso puxar aqui ou só dá para puxar se for na vertical? Do mesmo jeito. Clico, vou segurar, ó, e vou arrastar todos os valores. Como é que eu sei que está certo? Vindo aqui, ó, clico em cima, vou clicar aqui dos gastos do combustível. Dou um F2, ó, ele entra na minha função. Se eu der um Enter, ele sai. Posso vir com clique duplo? Posso também, ó. Ele entra com cursor. Dou um Enter para sair. Maior gasto. Qual é a ideia aqui? Bom, qual foi o maior gasto que eu tive com água? Olhando aqui na minha planilha, o maior gasto que eu tive foi R$ 61, tá? Aqui é que ele quer fazer esse filtro para mim. Só que aí eu vou utilizar a função. Vou chamar aqui, ó, igual, máximo com acento, senão ele não vem, ó. Se eu chamar só, ó, má, x, ele não vem, ó. Vem outras funções, mas não vem ele. Se eu colocar o acento, vem ele certinho, ó, máximo. O máximo, né? Vou selecionar aqui os dados de água.
Seleciono e é ele que vai encontrar para mim o maior valor aí, ó. Máximo, R$ 61. Por que se eu sei que esse aqui é o 61, alguns alunos meus confundem o quê? Ah, igual máximo, eu sei que o máximo é 61. Aí vem e clica e faz isso aqui, ó. Não entendeu a proposta. A proposta é que a função ache para mim. Por quê? Porque se eu vim aqui e selecionar todos os itens, né? Ele me dá o valor é 61, mas digamos que aqui no mês de janeiro eu digitei errado. 54? Ah, não, era R$ 64. Bom, ele que acabou de se tornar o maior valor. Quando eu dou um Enter, ó, ele atualiza automaticamente. Se eu tivesse só selecionado aqui, ele não iria mudar. Então, vamos trabalhar com a lógica. Tabela de forma dinâmica. Clicando, vou arrastar aqui para ver os meus itens e cada um deu os seus maiores valores. Então, aqui nessa linha, a intenção é ver qual foi o maior valor pago, né, dentre esses 6 meses dos meus itens. Aqui embaixo, menor gasto, tá? Bom, se para achar o maior gasto eu utilizei máximo, para menor gasto eu vou utilizar o mínimo, ou a abreviação MIN, que é o que está aqui, ó, mínimo. Em algumas versões do Excel 2010, ele está abreviado, tá só o MIN, tá assim, ó, MIN, tá? Mas aqui no 2016 ele já retornou, houve bastante confusão quanto a essa função, porque estavam utilizando essa outra aqui, ó, mínimo A, que já tem uma outra funcionalidade. Então, ó, igual mínimo, e vou selecionar os meus itens de água. Bom, olhando aqui na nossa planilha, o menor valor que eu paguei de água foi R$ 54,00. Então, é esse valor que tem que retornar para mim. Ó, R$ 54,00. Vou arrastar. Pronto. O menor valor gasto de luz foi 185. Internet, né? São todos iguais, então ele vai dar 105 tanto para maior quanto para menor gasto. Combustível, menor gasto foi R$ 250,00 aí no mês. E assim por diante. Média de gastos. Bom, a média, né, é aquela famosa média aritmética. Eu estou acostumado sempre, por exemplo, faço lá no meu curso 2 provas. Eu sei que para tirar minha média, eu vou somar as 2 notas e vou dividir pela quantidade, que são 2 provas. Então, somo e divido por 2. Aqui nesse caso, ele vai fazer o quê? Ele vai somar todos esses itens de águas. E eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele vai dividir por 6. Só que ao invés da gente fazer manual, eu vou fazer como? Eu vou fazer com a função, porque ela já vai fazer isso para mim. Ó, igual média, também com acento. E seleciono os itens aqui de água. Olha, eu quero saber a média de gastos que eu tenho com água. Ó, R$ 57,67. Essa é a média de gastos de água. Bom, vamos tirar a prova dos 9 aqui? Na lógica, na operação aqui matemática que a gente está acostumado? Ah, bora ver se vai dar o mesmo resultado. Vou abrir parênteses aqui. Opa. Igual. Vou somar, né? Que essa é a ideia. Vou somar todos os itens. Barrinha de divisão. E vou dividir por... Tem 3, 6. 6 valores aqui, ó. 6. Isso aqui é a mesma coisa que a função média fez para mim, tá? Ó, 57, e veio aqui várias casas decimais, tá? Então, ele tirou a média para mim igual como a função fez. Só que a função, ela faz o quê? Ela seleciona, já identifica e já divide para você. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Só para a gente relembrar. Quando eu tenho várias casas decimais, aqui em cima, nessa caixa número, tá? Eu tenho essas duas ferramentas aqui. Aumentar casas decimais e diminuir. Ó, como aqui
na segunda casa é maior que 5, ele provavelmente vai arredondar. Ó, vou diminuindo. Ó, chegando 57,67. Pronto, arredondou. E ficou igual à nossa média. Isso aí foi só para a gente tirar a prova dos 9, para ver se estava certinho. E para vocês entenderem um pouco melhor a forma manual. Puxando, arrastando, eu tenho os meus dados aqui. Então, essa planilha aqui serviu para a gente ter como base, né, a parte de interpretação de planilha. Bom, aqui embaixo esses dados são referentes às colunas, tá? Aos meus itens. E na minha lateral aqui, que é na horizontal, eu tenho esses valores que são os gastos por mês. Bom, poderia fazer maior gasto de janeiro, de fevereiro? Poderia. Só que aí, no caso, eu ia fazer o quê? Qual é o maior gasto de janeiro? Qual é o maior gasto de fevereiro? Qual foi a média de gastos de janeiro? E assim por diante. Então, eu já teria informações referente aos meses. Aqui na vertical, eu tenho a minha forma de gastos, que são os meus itens. Uma outra coisa que eu quero explicar para vocês. Quando eu somo, né, eu sempre estou selecionando aqui, ó, igual soma, e estou selecionando uma sequência de dados. Quando eu coloco uma sequência, ele me dá esses dois pontos aqui, ó. Vou até selecionar. Esses dois pontos quer dizer o quê? Intervalo de dados, ou seja, estou somando de B3 a B8. Legal. Que dá aqui o resultado de 346. Quando, né, eu somo de diferentes lugares, por exemplo, olha, mês de janeiro aí, digamos que você está na planilha, aí de repente a pessoa fala assim, olha, tá, eu vou te ajudar aí a pagar a água, a internet e o passeio. A água, a internet e o passeio. Então, como é que eu faço essa soma se eu tinha que fazer isso aqui, ó? Selecionar tudo, até chegar aqui no passeio. Ele me dá um intervalo novamente. Só que agora eu fiz uma soma diferente. Eu tenho que somar aqui, ó, água. Daí, aqui no argumento, ele me dá aqui um ponto e vírgula, ou seja, ele diz assim, qual é o número 1? Aí eu venho com ponto e vírgula. Ou seja, meu ponto e vírgula é um separador de critérios, tá? Aí eu vou dizer, olha, a água, a internet, ponto e vírgula, e o passeio. Então, são esses 3 itens aqui que eu vou te ajudar a pagar nesse mês. Ó, então, estou somando ele. Então, quando eu pego em pontos diferentes, tá? Eu utilizo ponto e vírgula. R$ 459. Desses R$ 2.659, ele vai pagar R$ 459, que ele vai ajudar lá na despesa desse mês. Certo? Então, essa é a diferença. Intervalo é uma sequência e separador de critérios é quando eu pego em pontos diferentes. Bom, essa foi a nossa primeira aula de funções básicas. Até a próxima.